Oi, minha gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz esse pão italiano. Então, a gente vai precisar de uma vasilha, uma xícara de leite integral, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, aquelas colheres de sopa de mãe, bem cheia, 20 gramas de fermento biológico, aquele para pão, né? O seco. Ele vende no pacotinho já no mercado. 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. Um ovo e 500 gramas de farinha de trigo. Então, a gente vai começar colocando leite. Uma xícara de leite. 2 colheres de margarina ou manteiga. Se o tempo estiver muito frio, você pode dar uma amornada no leite, mas não esquentar demais nem ferver, apenas amornar, tá? Porque aí vai ajudar, vai acelerar, né, o processo de fermentação. Se o leite estiver gelado, ele vai dificultar. Então, o leite tem que estar em temperatura ambiente ou morninho. Aí eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar, as 20 gramas de fermento. Vamos misturar. E vamos adicionar um ovo. Olha, fica uma mistura bem feia, tá? Não vou mentir, não. A mistura fica bem feia, mas o resultado final vale muito a pena. Então, a gente vai pegar o ovo. Eu vou dar uma quebradinha na gema, só pra, né, acelerar mais o processo aí. E vamos misturar essa galera aí todinha. Fica bem feio, né? Como eu disse. Você pode até pensar, ah, não vai dar certo. Calma, eu te garanto que vai. No final, sempre tudo dá certo. Não precisa misturar até dissolver tudo, não. Só dar uma misturada aí de leve. Aí, o sal eu coloco na farinha. Eu gosto de fazer assim, colocar o sal na farinha e dar uma misturada. Eu misturo com a mão mesmo, mas você pode misturar com a colher, se você tiver nojinho. Mas quem vai fazer pão não pode ter nojinho, né? Então, a farinha de trigo eu vou colocar de 3 vezes. Para facilitar na hora de misturar. Eu coloco uma parte, dou uma misturada, coloco outra parte, assim, é no olho mesmo, certo? Nada muito medido, não. Dou outra misturada. Por quê? Porque se você fizer isso nesse processo de agora, no final você não vai precisar sovar tanto. Então, ela vai começar a desenvolver o glúten já aí, ó. E você vai misturando de pouquinho em pouquinho. O máximo que você puder fazer aí, faça, né? Que depois você vai me agradecer. Bom, aí você mistura o máximo que você puder. Você vai notar que ela já desenvolveu o glúten, ó. Tá desenvolvendo, né? E ela também dá uma soltada da bacia, a massa. Por quê? Porque ela tem gordura, né? Então, essa gordura aí é muito importante para deixar a nossa massa bem fofinha. E a gente não precisa colocar tanta farinha de trigo. Então, vamos para a última parte da farinha, né? E eu vou misturar aí até não aguentar mais. Quando essa farinha toda for absorvida, é que a gente vai para a bancada. Ou você já pode colocar na bancada também, né? Aí é a opção de cada um. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que facilita, né? Então, eu misturo aí com a colher até toda essa farinha ser absorvida. Quando começa a ficar bem pesada assim, aí, opa, já é hora de ir para a mão, né? Veja que toda a farinha foi absorvida. E ela não cola mais na vasilha. Então, tá bom de farinha, né? Eu coloquei a farinha aí só um pouquinho, só para poder
sovar um pouco a massa. Vamos transferir a massa para a bancada. Tirar tudo, aproveitar, não deixar ninguém para trás. E vamos começar a sovar. A gente vai dobrando a massa como se ela fosse um envelope, ó. E vai sovando. Cada um tem o seu jeito de sovar, né? Mas o importante aí é você não adicionar mais farinha. Ah, mas tá grudando. Calma, vai lá, lava a tua mão, enxuga bem a tua mão e volta. Você vai ver que ela não vai grudar. Tá vendo? Eu não coloquei mais farinha nenhuma, ó. Olha como ela está. Ela é uma massa muito macia, não é uma massa pesada. Certo? Bem amanteigada. Eu sovei mais ou menos uns 5 minutos. Aí eu vou colocar um pouco de farinha de trigo, terminou caindo um pouco muito, né? Mas aí não tem problema, você tira o excesso, suja toda a sua vasilha com farinha de trigo, tira o excesso e vamos colocar a nossa massa para descansar. Deixa a bichinha aí. Eu costumo abafar com esses plástico filme. Há quem goste de abafar com pano de prato. Eu não acho muito eficaz, mas aí é de gosto, né? Você querendo abafar com pano de prato, você abafa com pano de prato. O importante é abafar, né, minha gente? Abafa o caso. Então eu coloco o plástico filme e ainda coloco dentro do forno micro-ondas desligado, tá? É só para ele ficar lá quietinho, na boa, enquanto ele cresce. Aí, ó, depois ele cresceu. Isso tudo. E veja que nem gruda no plástico filme. Por quê? Por causa da margarina, da manteiga, da gordura, né? O recheio. Aí eu tenho mussarela e azeitona e orégano. Mas o recheio é a gosto. E quanto mais recheio, melhor. Aí eu tinha poucos ingredientes, né? Para fazer o recheio. E fiz. Se você tiver pouco também, faça, não vá se abalar por causa disso. Mas, quanto mais melhor, é lógico, né? Principalmente se for você que for comer. Então, capricha no recheio. Olha a massa, que maravilha. Viu? A massa é tão boa que ela nem precisa de rolo para abrir. Eu tenho, então eu vou usar essa ferramenta. Mas se você não tiver, até com a mão você vai conseguir esticar ela, certo? Ela é muito macia. Se quando você estiver esticando, então ela grudar um pouco, você pode polvilhar um pouco de farinha de trigo. Mas polvilhar somente, não vamos colocar farinha de trigo em excesso, porque a gente não quer isso, tá bom? Se ela estiver grudando na mesa também, você polvilha um pouco na mesa, tá? Eu abri um retângulo e a gente vai rechear somente a parte central desse retângulo. Lembrando mais uma vez, quanto mais recheio, melhor. Eu tinha pouco, então fiz com o que eu tinha, né? Eu não tinha me programado para fazer esse vídeo, eu estava fazendo essa receita e resolvi gravar. Mas ficou uma michuruca de recheio, mas ficou gostoso e todo mundo comeu. Enfim. Vamos lá, você vai fechar como se fosse um envelopezinho, ó. Primeira parte, você puxa para cima do recheio. Aí você vem com a outra parte e coloca em cima da primeira. Não precisa colocar nenhum tipo de cola, clara, água, nada para colar não. Ela é uma massa, como ela não é uma massa que tem muito trigo, ela cola muito bem. Você dá uma pressionada para tirar o ar e fica assim, ó. Aí você vai cortar, ou você pode não cortar e assar ela desse tamanho mesmo, aí vai a gosto, né? Eu cortei aí em 6 partes, né? E tem um tabuleiro aí que eu untei com óleo, você pode untar também com margarina, aí também é de sua preferência.
A parte da emenda vai ter que ser colocada virada para baixo. Esse aí tinha uns 4 dedos de largura, ó. E a parte da emenda para baixo. E assim vou fazer com todo o resto. A outra parte da massa, já que eu dividi em duas, eu vou abrir da mesma forma, rechear da mesma forma, fechar da mesma forma e vou cortar da mesma forma. Aí espalha bem o recheio. Só que agora eu cortei um pouco maior. Cortei em 5 pedaços. A emenda para baixo. No tabuleiro untado com óleo, né? Ou com margarina, tanto faz. E agora a gente vai esperar ele crescer um pouquinho. Não muito, só um pouquinho. Porque se ele crescer muito, quando ele for pro forno, ele vai crescer mais. E depois que ele sair do forno, ele vai murchar. E a gente não quer isso. A gente vai deixar ele desenvolver só um pouquinho. Olha, ele desenvolveu um pouquinho, agora eu vou vir com a gema e pincelar. A gema, além de dar uma estética, né, bonita, ela vai nos avisar quando ele estiver pronto, né? Porque ela vai dourar e a gente vai saber que ele está assado. Então, eu acho importante. Eu vou vir com queijo ralado, esses de pacotinho mesmo, e vou polvilhar por cima de cada pãozinho desse. Eu gosto de usar a mão para ter o controle de onde eu estou jogando, certo? Mas você pode simplesmente sacudir o pacotinho ali em cima e tá tudo certo também. Aí eu vou colocar um pouquinho de orégano. Também a gosto, não quiser, coloca. Você pode enfeitar com tomate, com cebola, com o que você quiser. A decoração é a gosto, assim como o recheio, né? Pois bem, ficou assim. O forno já tá pré-aquecido. E agora a gente vai levar para assar, até dourar. E aí ele assadinho. Ele assou, eu perdi um pouco do tempo de tirar, ele assou mais do que eu gostaria. Não queria que tivesse assado tanto assim, mas não é que queimou, não queimou. Só queria menos assadinho, né? Menos douradinho. Mas aí você vai vigiando para que não queime nem passe do ponto que você gostaria, né? E aí ficou o meu pãozinho italiano, bem gostoso. Vocês não sabem, mas eu comi, né? E para vocês saberem, vão ter que fazer na casa de vocês, né? Isso. Façam, me contem se deu certo, se deu errado, que deu errado, porque você acha que não sei o quê. Enfim, né? Comenta aí embaixo o que é que você achou. Eu achei que meu pãozinho poderia ter ficado mais fofinho. No caso, eu poderia ter aberto mais grosso a massa, não deveria ter aberto tão fino, sabe? E claro que tá faltando um pouco mais de recheio, né, gente? Mas estava muito gostoso e todo mundo adorou. Então, você pode abrir mais grossinho a massa e colocar mais recheio e se deliciar, partir pro abraço. E é isso, minha gente. Quem gostou aí, curte, compartilha, comenta, critica. E beijos, até o próximo vídeo. Tchau!